Olá, seja muito bem-vindo, Venâncio Mondlane. Recentemente cobrou ao presidente que cumpra o acordo que tem consigo, mas Daniel Chapo respondeu dias depois e disse, as palavras dele, não houve assinatura do acordo com Venâncio Mondlane e não sei de que acordo está a falar. A minha pergunta é, o que é que foi falado no encontro que teve com o presidente Daniel Chapo e como é que o senhor tem acompanhado essas declarações do presidente de Moçambique? Tá, muito obrigado pela oportunidade. Bom, realmente para mim é um bocado, deixa-me um bocadinho embasbacado, e porque eu nunca imaginei que fosse possível, a este nível de responsabilidade e disposição pública que nós temos, haver tamanha desonestidade intelectual. Nós tivemos o primeiro encontro no dia 23 de março e tivemos no dia 20 de maio. E nestes dois encontros estava o primeiro ponto, naturalmente, que era a questão da segurança, a questão do controle, de redução dos focos de violência. O segundo ponto tinha a ver com as pessoas que estão detidas, são mais ou menos 5.000 pessoas que estão detidas. O terceiro ponto tinha a ver com as pessoas feridas, que precisam de assistência médica e medicamentosa. Na minha opinião, deviam ter esse acesso pelo Serviço Nacional de Saúde. E o último ponto tem a ver com as famílias que perderam os seus parentes durante este período e tínhamos que arranjar uma forma de compensação sobre elas. Sobre estes pontos, houve acordo. E não só digo que houve acordo porque são minhas palavras, é que nós tivemos testemunhas lá. E dessas testemunhas são pessoas, digamos assim, de credibilidade muito alta no país. São pessoas insuspeitas. Estou a falar, por exemplo, de um Oscar Monteiro, que é uma figura histórica, quase lendária da Revolução de Moçambique. Mas desse encontro do senhor com o presidente não saiu nada formal, não foi assinado nada. Sim. Foi uma conversa e o senhor foi um acordo, digamos assim, um acordo de cavalheiros, que o senhor saiu de lá confiando naquilo que foi conversado e agora o senhor então só pode se valer das testemunhas? Teria sido nessa linha? Olha, a minha questão é, ele diz que não houve nenhum acordo, mas houve uma passagem da locução dele, que ele diz que, mas que chegamos à conclusão que devíamos parar violência de parte a parte. Não sei se percebeu essa parte, Cristina, que ele chegou a dizer isso. A minha pergunta é que muita gente vai fazer, essa afirmação que ele faz relativamente à situação de que devíamos evitar violência de parte a parte, onde é que ele foi buscar? Foi buscar algum acordo escrito? Foi buscar algum documento assinado? Claro que não. Ele próprio entra em contradição consigo mesmo quando diz que houve assuntos que nós os dois tínhamos chegado à conclusão de seguir um caminho. Entendo. Então, onde é que isso foi escrito? Então, logo, ele não está a ser muito honesto intelectualmente. Continua tendo algum tipo de diálogo ou de acesso ao presidente? Vocês Sim, nós mantêm contatos? Nós no segundo encontro, por minha iniciativa, trocamos os números de telefone, que era exatamente para facilitar o contacto quando houvessem situações que estivessem, digamos assim, a impedir a operacionalização daquilo que nós tínhamos acordado. Trocamos os números de telefone e tive duas ocasiões em que, de fato, eu precisava partilhar com ele, porque achava que eram situações fora do normal, e nessas duas situações que eu enviei a mensagem para ele, nunca respondeu. Nunca respondeu. Portanto, essa que é a grande questão. Quer dizer, é por isso que eu cheguei a dizer num outro canal que me parece que estamos perante uma pessoa que está a sofrer do transtorno bipolar ou uma espécie de dupla personalidade, porque não é normal este tipo de posicionamento, sobretudo naquela posição de responsabilidade e com a exposição pública que nós temos que saber preservar ao nosso próprio nome, temos que preservar as palavras que saem da nossa boca. Ele citou e foi bem claro ao dizer que os partidos políticos, que ele assinou o acordo com os partidos políticos, se referindo ao acordo realmente, o outro acordo que foi assinado, e não ao encontro que teve com o senhor, mas como é que o senhor pretende dar continuidade? Bom, a nossa posição é uma posição inequívoca, quer dizer, nós estamos inteiramente disponíveis para continuar a fazer, continuar com este roteiro do diálogo, este roteiro da reconciliação, este roteiro da paz. E veja só uma coisa, Cristina, se me permitires, eu só quero aqui rememorar um assunto. Quando nós tivemos o primeiro encontro, ficamos
acordados que ele havia de fazer uma comunicação pública na área de influência, que é a área do Estado, a área pública, e eu havia de fazer uma comunicação para a população, para os meus seguidores, no dia seguinte. A única pessoa que há registro de que fez essa comunicação fui eu. E tudo o que tinha a ver com manifestações com a população, a partir do dia em que eu fiz a comunicação, neste momento está absolutamente controlado. Portanto, nós não temos situações no país de, digamos assim, de bloqueio de ruas. Não temos se você refere às manifestações, não pararam as manifestações? Pararam por absoluto, porque eu coloquei esta questão e pedi a toda a gente que estava protestando que nós estávamos a avançar para um roteiro de paz e isso parou. Mas, contrariamente ao lado dele, primeiro, ele não cumpriu com a palavra, não fez nenhuma comunicação pública. 2, Você esperava que o presidente fosse a público? É o que nós acordamos. É o que nós acordamos. E até digo mais, aproveito agora... A comunicação dele seria em que sentido? Até digo mais. A ideia dessa comunicação ser feita no dia seguinte foi a dele. Ele é que sugeriu, olha, isto é urgente. A partir da manhã temos que fazer essa comunicação. E eu cumpri. Ele não cumpriu. E ainda mais, ainda depois do aperto de mão, as forças de defesa e segurança continuaram a fazer perseguição aos meus seguidores e aos quadros do meu projeto político. E um dos exemplos típicos e recentes que nós tivemos foi do mobilizador nacional Joel Amaral, que foi atentado contra a sua vida com 2 tiros na cabeça. Para além de outros casos também que aconteceram, mesmo depois dos nossos encontros, que nós fizemos relatórios sobre essas situações e submetemos à Procuradoria-Geral da República e ao Ministro do Interior. São 3 meses que passam com esses relatórios que nunca houve nenhuma reação e nunca fomos notificados sobre isso. Eu vou voltar mais tarde um pouco nessa questão em relação à questão de segurança. Gostaria de falar com o senhor também um pouco sobre o partido que o senhor tem tentado registrar lá em Moçambique. Colocou um recurso no Conselho Constitucional porque... segundo diz, o prazo venceu no Ministério da Justiça. O que o senhor espera do Conselho Constitucional? Bom, o que eu espero do Conselho Constitucional é que tem uma grande oportunidade aqui de fazer cumprir a lei. Portanto, o Ministério da Justiça... Mas o senhor acha que o Conselho Constitucional vai ter uma posição nesse sentido? O histórico do Conselho Constitucional até hoje, sobretudo nas últimas eleições, não é um histórico positivo. Mas até aqui é o órgão é a última instância de recurso que nós temos, não temos outra. Não tendo outra, estamos a dar uma oportunidade aqui do Conselho Constitucional, pelo menos aproveitar esta ocasião para se recredibilizar, porque caiu no descrédito total no meio do povo moçambicano. Então tem uma oportunidade de se recredibilizar e, digamos, voltar a resgatar a confiança que tinha sobre o povo moçambicano. E o Conselho Constitucional, em algum momento da história política de Moçambique, já foi um dos órgãos mais credíveis, que hoje já não é. Então tem aqui uma oportunidade. Daí eu espero, perante tamanha evidência jurídica e técnica, que eles desta vez sigam a lei e que corrijam a situação que o Ministério da Justiça cometeu um erro fatal. Né? E o Ministério da Justiça pediu alguns, digamos assim, ajustes no pedido de registro do partido. O senhor já disse que se movimentou no sentido de atender. Um dos pedidos foi a alteração do nome Ana Malala. O senhor disse em entrevista que... repensou a questão desse nome, apesar de não concordar. E aí a pergunta que ficou no ar, qual é então o nome do partido? Qual será o nome do partido? Assim, nós já alteramos o nome do partido, submetemos, mas até a aprovação final, toda a nossa direção do projeto político decidimos que vamos manter isto, digamos, confidencial. Por qual motivo que é importante manter esse nome confidencial agora, nesse momento? Não, queremos manter esse nome confidencial porque não queremos dispersar o debate. Né? Porque ao colocar o nome é provável que comece agora a surgir um debate, digamos, paralelo sobre a natureza do nome, que não é a coisa mais importante. A coisa mais importante agora é nós termos o partido. Então queremos focalizar na questão da viabilização do partido. Depois da viabilização do partido, se quiserem, podemos começar a discutir a natureza do nome. Então agora pensou no nome, pelo menos que atenda ao pré-requisito que eles dizem em relação à língua que foi discutida. Exatamente, resolve-se a questão da língua e resolve-se também a questão da correspondência entre a denominação, portanto aquela
aquela parte mais longa do nome, com o acrónimo, com a parte mais resumida do nome ou a sigla. Então a correspondência está feita. Nós fizemos segundo... Que muda talvez o acrônimo. Sim. Mais ou menos. Muda o acrónimo, mas a denominação continua a mesma. Sim. Ok. E o senhor, apesar de ter entrado com esse pedido no Conselho Constitucional, ainda espera uma posição do Ministério da Justiça? Bom, nessa altura... Ou considera que está superado? Não, a relação ao Ministério da Justiça, o que o Ministério da Justiça tinha solicitado, nós já fizemos a sanação, já suprimos. Então, neste momento, eu acho que é só o Conselho Constitucional que tem a última palavra. Sim. Então, o Ministério da Justiça pode pronunciar-se se o Conselho Constitucional solicitar, e normalmente o Conselho Constitucional sempre faz isso, solicita o parecer do sujeito de que é feita, é demandada a ação. Ok. Gostaria de falar com o senhor também sobre esse processo, esse processo que decorre na Procuradoria-Geral da República. O ex-ministro do Interior de Moçambique, Pascoal Ronda, foi ouvido na PGR em Maputo. Esse processo ele deriva de uma queixa de organizações da sociedade civil e relativamente à violência pós-eleitoral. Na segunda-feira, foi ouvido o ex-comandante da polícia de Moçambique, mas ele não está acusado, não é? O Bernardino Rafael. E as organizações consideraram que o simples fato dele estar sendo ouvido é um passo importante na garantia dos direitos humanos. Perdão, e que desfecho que o senhor espera desse caso do Bernardino Rafael? Bom, o desfecho que eu espero é que ele seja primeiro acusado. Essa é a primeira parte, porque agora ele foi lá como declarante, que realmente é um verdadeiro absurdo. Ele não devia estar lá como declarante. Portanto, eu já fui constituído arguido, o Denis já foi constituído arguido, e ele, que é exatamente a pessoa, o pivô principal que ordenou as forças para disparar e assassinar as pessoas, ele não pode aparecer como declarante. Portanto, primeiro passo, ele tem que ser acusado, ele tem que ser convertido em arguido. Segundo, tem que avançar e ser julgado pelos crimes que ele ordenou que fossem cometidos. Portanto, esse é que é o desfecho que eu espero. E acredito que qualquer moçambicano também pensa e espera a mesma coisa. Mas, ok, seria o desfecho que o senhor deseja, mas o senhor está confiante de que as coisas vão tomar esse rumo? Bem, nós temos problemas com as nossas instituições de justiça, que já falei várias vezes sobre isso, só que, como sabe, são aquelas que nós temos. O fato dele ter sido ouvido assim, qual o sinal que o senhor recebe a partir desse fato? A partida, eu não posso dizer que seja mau, quer dizer, é um sinal, né? Pelo menos na primeira etapa, eu acho que é um sinal positivo, no sentido de atendeu-se à denúncia submetida pelas organizações da sociedade civil. Mas este é um ponto de partida. Eu penso que o sinal mais significativo vai ser se ele for tornado arguido também. E ele for acusado de forma formal sobre os crimes de que ele é o principal promotor desses crimes que aconteceram durante esse período. Mas também você tem sido ouvido pela PGR, já disse, também acabou de dizer que na condição até de arguido no âmbito desse mesmo processo, já disse não saber do que é acusado, diz também haver dezenas de processos contra si. No caso desse processo específico, em relação à sua pessoa, qual que é a sua expectativa? Bom, a minha expectativa é que primeiro devia-se clarificar porque que eu já fui interrogado quase durante 14 horas, 10 horas no primeiro dia, cerca de 4 horas no segundo dia, sem que o procurador diga qual é o crime de que eu sou acusado. Portanto, essa era a primeira questão que deviam clarificar. A segunda questão é que, até este momento, tudo que foi apresentado são meras deduções especulativas e muito subjetivas, e ainda não vi até agora uma prova, uma evidência, digamos, satisfatória para que eu tivesse sido chamado a ser interrogado por algum delito. Portanto, não espero. Mas, neste momento, a Procuradoria tem este espaço para fazer esse tipo de coisas, porque é o momento, digamos assim, em que estamos ainda na chamada instrução. Nessa fase da instrução, sim, mas eu acredito que ao chegar ao tribunal
estes processos não têm pernas para andar, absolutamente nenhumas. Pelo contrário, se calhar aí a gente vai aproveitar para esclarecer e ficar muito evidente, de fato, quem é que cometeu as atrocidades, que não foram crimes, foram atrocidades incríveis. Nós estamos a falar de mais de 400 pessoas mortas, é o número oficial que conseguiu-se apurar. Exato. Mas o número real está muito acima disso. E o senhor já disse que já indicou, né, como que interpreta a participação, por exemplo, do senhor Bernardino Rafael nesse resultado que proveio dessas manifestações, mas convocou manifestações e ocorreram tantas mortes e também detenções e outras linhas de caos. O senhor se sente responsável? Não, quer dizer, eu sou responsável por ter convocado manifestações. Responsáveis por ter convocado algo que constitui um direito fundamental dos cidadãos e que está previsto na própria Constituição. Corretíssimo. Portanto, isso não tem problema nenhum. Agora, as mortes, a destruição que aconteceu, é lógico que eu não acredito que os manifestantes tenham tendências suicidas. Não conheço nenhum manifestante que tenha pegado uma arma e dar um tiro na sua própria cabeça. Mas isso já é o outro aspecto, é o outro lado da moeda, que não significa que é Moçambique, que manifestar significa a pessoa ter uma sentença de morte. Portanto, quando o senhor foi acompanhando esse desenrolar das coisas, qual foi sendo o sentimento, então, do senhor? Não, o meu sentimento é que eu estava a convocar um protesto normal contra uma situação que já tinha sido identificada, não só a nível nacional, como a nível internacional, dos irregularidades gravíssimas que tinham ocorrido durante as eleições. E quando o senhor foi vendo as irregularidades acontecerem, que sentimento isso despertava no senhor? Claro que isso levanta um sentimento de repúdio, de revolta relativamente a isso, sobretudo no meu caso, que eu já vinha de um processo autárquico anterior, que tinha ganho as eleições na cidade de Maputo, e que houve roubo, houve fraude, mesmo perante evidências que eu apresentei não só ao Conselho Constitucional, como apresentei para o mundo. Aliás, os resultados de 2023 das eleições autárquicas até hoje estão na internet. Qualquer pessoa pode entrar e ir fazer as contas para ver quem é. Então, já havia este precedente. Aliás, nos últimos 30 anos, a Frelimo só se mantém no poder porque ele depende das forças das armas que tem o controle da polícia, o controle do sistema de justiça, só por isso. Voltando um pouco sobre a violência pós-eleitoral, o que o senhor tem provido algum apoio às famílias das vítimas? Sim, dentro do possível. Mesmo quando voltei do exílio, fiz vários vídeos que estão conhecidos, fiz visitas a várias famílias de pessoas que estão feridas, de pessoas que, portanto, famílias que têm parentes que foram já assassinados. Portanto, eu passei por várias dessas famílias. O que o senhor disse dessas famílias? Não só concedi apoio direto material, como também convoquei outras pessoas identificadas, essas pessoas para as apoiar. Tanto mais que um dos casos que nós tínhamos de um jovem chamado Flávio, que ficou com a face toda quebrada, por causa dos nossos apelos, apareceu um médico cirurgião que predispôs-se a dar assistência. O jovem hoje está a receber assistência gratuita para a reconstituição da sua face. O que eu digo a essas pessoas? Naturalmente, o que eu digo é passar a mensagem de conforto, porque não há nenhuma família, não há ninguém que tenha sido baleado que tenha culpado o Venâncio. Em todas as visitas que eu fiz, que foram várias visitas, não encontrei um único caso que as pessoas dissessem que o Venâncio é culpado disso. Pelo contrário, as pessoas ficam muito satisfeitas e animadas quando eu lá apareço para as confortar. É só mensagem de conforto, porque nunca tive nenhuma divergência. Aliás, eu tive uma situação muito interessante que passou até nas redes sociais. Fui fazer uma visita no departamento de pediatria do Hospital Central, onde estão lá centenas de pessoas que sofreram durante as manifestações, e as pessoas estavam doentes, até levantavam-se das camas a gritar, a exultarem quando me viam lá. Emoção. Agora, voltando à questão do processo, né, em relação à violência pós-eleitoral, o senhor teme ser, afinal, o único responsabilizado nesse caso? O senhor teme que a responsabilidade, afinal, processual, que vai advir desse processo, recaia completamente sobre o senhor? Não, eu não tenho medo disso. Quer dizer, se for da justiça manipulada,
que já estamos acostumados dela, é provável que isso possa acontecer. Mas isso não tenho medo absolutamente nenhum, porque eu podia ter continuado no exílio, eu tinha condições para continuar no exílio por mais de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas eu é que tomei a decisão de ir ao país para confrontar a justiça. O exílio, por acaso, foi aonde? Portanto, eu passei por vários países, não é? Eu já disse alguns. Eu já estive na África do Sul, eu estive em Dubai, estive em Oman, eu estive em Abu Dhabi, eu estive na Nigéria. Era uma situação assim que você se sentia mais passei, assim, trocar de países te trazia segurança? Tinha que fazê-lo, porque em algum desses países até sofri atentado, num dos países em que eu estava me movimentando. Mas se me permitir só um segundinho, eu não tenho problemas nenhuns de a justiça manipulada me considerar culpado. O único medo que eu tenho na minha vida é de um dia desses eu perder os valores essenciais da luta para aquele povo, os valores da integridade, da honestidade. Essa é a única coisa de que eu tenho medo. Agora, se eu ser condenado por um sistema corrupto, se eu ser condenado por um sistema injusto e manipulado, eu acho que isso até reforça mais o meu sentido de luta, o meu sentido de missão. Não tenho medo disso. Queria passar agora para a visita aqui à Europa. Esteve em Portugal, teve encontros com políticos, mas também com seus apoiadores, também com instituições. Falou em encontros com instituições de direitos humanos. O que é que o senhor traz de concreto dessa visita que foi feita em Portugal? Bem, a primeira, nós iniciamos a visita em Portugal. E essa visita que nós iniciamos em Portugal, aquilo que eu tenho dito é que Portugal nós consideramos como a porta de entrada para o espaço europeu. Então nós iniciamos em Portugal. O primeiro ponto é a consolidação da nossa presença no espaço europeu. Portanto, nós temos coordenadores em vários países europeus do nosso próprio projeto político. Portanto, era preciso consolidar essa nossa estrutura política, porque a nossa ideia é a implantação para todo o espaço da Europa. Temos presença física implantada do nosso próprio projeto político. Esse é o primeiro ponto. Mas por que isso é tão importante? Não, isso é importante por uma razão muito simples, porque... Para estabelecer laços com outros exatamente, políticos? Primeiro para estabelecer laços, mas também, por outro lado, para termos os espaços para partilha de informação, formação, experiência. Isto é extremamente importante para nós e também para termos acesso às várias oportunidades, tanto como fundos que aparecem dentro deste espaço, ligados à questão de direitos humanos, ligados à questão de fortalecimento da democracia e também porque nós temos uma visão de Estado. Nós não estamos a concorrer só por concorrer. É que nós estamos a concorrer porque queremos nos preparar como um governo futuramente. Entendi. E para ser governo futuramente você tem que ter uma visão clara de política externa. Conseguiu os apoios que queria, financeiros, dos seus projetos? Conseguimos os apoios no sentido de protocolos assinados e, digamos assim, algumas parcerias já fundadas. Em termos financeiros ainda existem etapas muito específicas que é preciso concretizar, mas nós já temos acesso a como é que nós acedemos a esses apoios. E já temos parceiros que nos suportam e nos orientam nessa matéria. É porque é uma questão burocrática. É uma questão burocrática, sim. Mas do ponto de vista político, a visita está sendo um grande sucesso. Está sendo um grande sucesso. Aqui na Alemanha, o que o senhor diria se esse aqui foi um fruto especial que foi colhido aqui na Alemanha? Bom, aqui na Alemanha, nós chegamos no dia 9, nós contactamos a Fundação Alemã para a África, na presença do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão e também o Ministério ligado ao Desenvolvimento. Estivemos também com a Fundação Friedrich Ebert, que está ligada à SPD. Hoje estivemos com a Fundação Rosas Luxemburgo, ligada ao Partido da Esquerda, não é? E também estivemos com a Fundação Conrad e também tivemos o privilégio de sermos recebidos pelo vice-presidente da Bundestag, quer dizer, que é um privilégio incrível. Nós o que apresentamos, primeiro, é o nosso projeto de sociedade que nós temos em Moçambique. O nosso compromisso com a paz, o nosso compromisso com a reconciliação e o nosso compromisso com a questão dos direitos humanos e o reforço da democracia e a nossa visão das relações externas que nós achamos que devia haver entre Moçambique e a Europa. Mas, por outro lado, também apresentamos a ele a possibilidade da Alemanha e a União Europeia fazerem parte do processo da reconciliação e da pacificação em Moçambique. Porque hoje está a haver graves violações de direitos humanos em Moçambique. Apesar de que nós termos tido 2 oportunidades de apertar a mão e arranjamos uma plataforma de paz em Moçambique, mas continua. Então, de que forma é que a Alemanha podia fazer isso? A Alemanha podia fazer, primeiro,
o Bundestag, que é o parlamento alemão, podia agendar as questões de direitos humanos e democracia de Moçambique para o Parlamento alemão. Depois também podia fazer transposição desse assunto para o Parlamento europeu. Então, só quer pressão. Uma das está coisas, buscando uma forma de pressionar. Uma das coisas importantes, para que países como os nossos possam ter sucesso nessas agendas, é importante que faça parte da agenda do debate político na comunidade internacional. Hoje, a questão de Gaza, da Palestina, a questão da Ucrânia, é que dominam o debate internacional. Então, é importante que nós começamos também a fazermos, digamos assim, a passarmos uma mensagem para que este caso do Moçambique também passe à categoria da agenda do debate da comunidade internacional. Quer que Isso é fundamental. A comunidade internacional Isso se é posicione, que já é algo que o senhor estava buscando no ano passado. Exatamente, exatamente. E agora, em especial, essa questão dos direitos humanos, né? O tema dos direitos humanos, ele foi bastante abordado em Moçambique recentemente. Né? Na semana passada, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique, Al-Bashir Makassar, pediu ao executivo que assegure que o sistema de justiça seja robusto o suficiente para prevenir e gerir de forma categórica e séria os conflitos pós-eleitorais, reduzindo a polarização e fortalecendo a proteção dos direitos humanos. Também o ministro da Justiça considerou que as manifestações pós-eleitorais foram expressões legítimas do povo, mas referiu que o exercício dos direitos democráticos não podem servir de pretexto para a violação da lei. Quer dizer, quando o senhor acompanha essas declarações todas que foram feitas recentemente, assim, em que sentido o senhor acha que a abordagem dos direitos humanos está caminhando em Moçambique? O senhor vê progressos? Não, progressos não os vejo, e tanto mais que todos os relatórios que falam sobre isso, incluindo o último da Amnistia Internacional, mostra claramente o retrocesso muito grave em matéria de direitos humanos em Moçambique. Agora, essas afirmações, para mim, em certa medida, vêm a confirmar todo o discurso que nós fizemos ao longo desse tempo todo. Primeiro, que as manifestações que foram feitas em Moçambique estão dentro do quadro democrático, dentro do quadro constitucional, faz parte dos direitos fundamentais. Portanto, havia uma ideia, uma narrativa de querer passar a ideia de que as manifestações sempre acrescentar esta designação de que elas foram violentas, quer dizer, tentar diabolizar um direito fundamental dos cidadãos, sempre associar as manifestações à violência. Aqui fica claro que as manifestações são um direito fundamental, são algo que está estatuído como, digamos assim, algo básico para o cidadão. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, mas olhando para essas declarações que foram feitas, assim, elas indicam para o senhor que no futuro, num futuro breve, não tão distante, seria possível haver manifestações e não que as manifestações não degringolassem, não resultassem, porque resultaram em violência, não é? Mas assim, afinal, houve violência. Sim, houve violência e até agora os dados objetivos, concretos que existem, dos relatórios que foram feitos até este momento, mostram que houve excesso de atuação por parte da polícia. Em muitas ocasiões que a polícia não deveria usar balas reais, que usou balas reais. Ainda me lembro que o ministro do Interior lhe foi colocada essa pergunta, se devia a polícia usar balas reais e não balas reais. Ele fugiu da pergunta porque ele sabia que a própria polícia cometeu crimes. Este é que é o grande problema que aconteceu. Portanto, a grande questão que aconteceu com essas manifestações é que houve uma oportunidade no país para tirar o véu, quer dizer, a exposição ficou a nu exatamente quem é que comete violação de direitos humanos em Moçambique. Quem são as pessoas que assassinaram cidadãos. Nós tivemos situações até de valas comuns em Moçambique. Veja só, isso já não é um simples crime dentro, digamos, do espectro legal doméstico de Moçambique. Isso até já é um crime contra a humanidade. Tem Portanto, ainda dois temas que eu gostaria de abordar com o senhor ainda. No início desse mês, propôs alterações à legislação, baixando a maioridade civil dos 21 para 18 anos. Qual que seria o seu objetivo com essa proposta? Bom, o objetivo é muito simples, não tem nada de especial. Primeiro é a uniformização da maioridade civil com a região.
Portanto, mesmo na SADC, todos os países já o fizeram. E também a uniformização com, digamos assim, com aquilo que é a nível global, no mundo inteiro, hoje, a maioridade, de uma forma geral, está aos 18 anos. Mas o que pode trazer de benefícios para Moçambique fazer essa alteração? Isso traz de benefícios para Moçambique uma razão muito simples. Moçambique é um dos países que a esperança de vida é muito baixa. A esperança de vida em Moçambique está abaixo dos 54 anos de idade. Significa que a oportunidade que o ser humano tem, o cidadão moçambicano tem, de assinar contratos, que tem de abrir uma conta bancária, é muito curta relativamente aos outros passos. Significa que aí há a necessidade imperiosa de nós atribuirmos a maioridade a partir de uma idade menor, porque nós temos uma esperança de vida menor ainda. E também a contradição que existe, eliminar a contradição, por exemplo, a maioridade política está a 18 anos em Moçambique. Um jovem de 18 anos pode ser membro de um partido, um jovem de 18 anos pode ser deputado, um jovem de 18 anos pode ser presidente de um partido. Pode ou não pode? Pode. É a maioridade política. Mas esse jovem de 18 anos que pode ser presidente de um partido, que pode votar, mas já não pode abrir uma conta bancária. Esse jovem de 18 anos já não pode assinar um contrato comercial. Veja só, é contraditório. E o resultado concreto disso, na visão do senhor, é qual? Digamos, o resultado concreto é, digamos assim, integrar aquilo que é a maior parte da população moçambicana que se encontra entre os 18 até os 25 anos. Essa população que está ansiosa também para ser, digamos assim, ativa, tanto na integração económica, porque eles estão excluídos economicamente, portanto integramos estes jovens nas oportunidades económicas, integramos estes jovens nas oportunidades que existem de empreender, de crescerem, de terem acesso aos recursos e às oportunidades que os outros têm a partir dos 21 anos. Agora, entregou esse anteprojeto à Assembleia da República como membro do Conselho do Estado, né? Sim. E como é que pretende fazer que esse projeto seja votado a seu favor, sem uma presença direta no parlamento? Sim, em princípio, o que mais importa para mim, para uma nação, não é estar no parlamento ou estar fora do parlamento. É apresentar uma ideia que seja pertinente, seja válida e que o país precise dela. Portanto, isto é que é importante. Então, eu apresentei uma ideia e submeti ao Parlamento. E veja só, Cristiana, uma coisa muito interessante é que o Presidente do Tribunal Supremo veio agora pronunciar-se sobre esta proposta. E ele próprio diz que também já vinha defendendo essa ideia há muitos anos, que a maioridade civil devia reduzir de 21 anos para 18 anos. Só para ver que o mais importante não é a cor partidária, não é se você está no parlamento ou não. Essa ideia é válida e se essa ideia é promotora da integração, da inclusão e da democracia dentro do país. E esta ideia faz isso. Né? Agora, aproveitando, eu queria falar com o senhor também sobre o Conselho de Estado, né, que é o órgão político de consulta do presidente. Entendo que o senhor vai exercer o direito de integrar esse órgão, por ter sido o segundo candidato mais votado nas eleições, tem este direito. Queria entender como é que tem fluído esse processo, se esse processo tem fluído com naturalidade, né? E diante dessas relações desgastadas agora junto com o presidente da República, como é que o senhor pretende agir dentro do Conselho? Não, dentro do Conselho de Estado, fomos convocados para a primeira reunião no dia 24 de junho. E que foi, entretanto, adiada, né? Foi, entretanto, adiada. Portanto, eu sabia da questão do imperativo legal, constitucional, que acabou de dizer aqui, mas também eu fiz um inquérito, que eu lancei esta pergunta para os meus seguidores. 10.650 seguidores responderam, dos quais 87% disseram que eu devia seguir e aceitar estar lá. E outra questão que eu coloquei, eu disse que eu não ia lá só pura e simplesmente para ocupar um lugar e sentar. Eu ia lá que era para fazer intervenções em favor do meu povo, ia lá para defender ideias que pudessem promover o desenvolvimento do nosso país, que pudessem promover a inclusão e a democracia no país. E o primeiro ponto que eu fiz foi apresentar, submeti ao próprio Conselho de Estado um anteprojeto de lei de revisão da própria lei do Conselho de Estado. Essa já foi apresentada, que vai permitir que o Conselho de Estado seja um órgão mais ativo, mais proativo, mais atuante, mais próximo do cidadão e que sirva, de fato, como um interlocutor válido entre o povo e o Executivo. Então, já apresentei uma proposta concreta para que isso possa acontecer.
Eu queria voltar na questão do exílio que o senhor citou e também de perseguição a apoiadores do senhor, que o senhor citou aqui, apoiadores, pessoas que trabalham mais diretamente com o senhor. O senhor chegou a dizer que temia pela sua própria vida, pela segurança da sua família na época. Eu queria entender se essa, entretanto, está agora em Moçambique, esse temor, ele passou? Como é que o senhor tem feito para garantir a segurança do senhor e dos seus familiares? Como é que está essa parte? Olha, Cristina, como ser humano, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou, para além de ser simples cristão, eu sou um pastor também. Eu tenho pregado para as pessoas terem confiança, ter uma fé forte que está acima de qualquer circunstância, de qualquer vendavais políticos e sociais. Mas, acima de tudo, eu tenho que reconhecer como ser humano, temos receio. Nós tememos pela nossa vida, tememos pela vida da nossa família. Isso não são dúvidas. Mas esse temor que eu tenho, que é natural, que é legítimo, que é compreensível, que é humano, não está acima dos valores da minha luta. Portanto, eu não vou desistir de continuar a defender os valores que defendo, os princípios que defendo e defender o meu povo por causa do risco de vida que corro e que correm os meus parentes, ou que corre a minha própria família. Agora, respondendo à sua pergunta, o que é que eu faço para protegê-lo? Não tenho nada de especial. Estou em Moçambique, todos os dias estou lá disponível. Eles facilmente podem me localizar, podem acabar com a minha vida, eu sei disso. Mas não vou abdicar da minha luta por causa disso. Porque eles fizeram várias coisas que era para forçar-me a dobrar os meus joelhos e pedir a clemência perante eles. Foi encerrar as minhas contas, foi fechar todo tipo de possibilidades da minha sobrevivência económica. Mas mesmo assim não desisti e nem vou desistir por causa disso. Eu posso até vergar os meus joelhos, mas eu nunca vou vergar a minha consciência. Esse é um princípio que eu vou levar até a altura que Deus decidir tirar-me deste mundo. Então, com essas palavras, nós chegamos ao final da nossa conversa. Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial em Moçambique. Agradeço imensamente pela sua presença aqui conosco e por essa entrevista. Obrigado, foi um grande prazer. Muito obrigado.